Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Mais um curso apresentado aqui na Inova Educação. Hoje o tema é Direito Penal. É uma teoria criada por um penalista alemão, Günther Jacobs. Eu não vou me ater aqui ao autor dessa teoria. Eu quero que vocês aprendam a teoria que é muito utilizada hoje pelo Estado, né, durante o exercício defensivo. Vocês, se não se depararam ainda, vão se deparar com o tema que vamos tratar aqui hoje. Então, você vai aprender a observar esses comportamentos das autoridades, né, e impedir que essa teoria seja posta em prática aqui durante a sua atuação. Certo, pessoal? Então, vamos direto ao ponto. Hoje é uma aula bastante extensa, bastante densa, mas isso é fundamental para que você atue. E ao final de tudo, qual é o nosso intuito? Que a justiça seja feita e se a liberdade é de direito, o seu cliente deve permanecer livre. Lembrando, prisão é exceção e não existe inimigo público, tá? Vamos ao tema. Direito penal do inimigo é uma direta afronta ao princípio da dignidade humana e ao devido processo legal, ou seja, um covarde ataque ao Estado democrático de direito. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, qualquer coisa referente à aula em si, me procure no Instagram, Dr. Paz, ou Facebook, Ralph Paz Pires. Sinta-se à vontade, respondo tão logo possível. Vamos ao tema propriamente dito, porque hoje a aula, como dito aqui, é pesada. Bora lá, pessoal. O processo penal não é uma vingança. A retribuição ao crime cometido não pode ignorar garantias fundamentais e as formas processuais estabelecidas pelo legislador. Quando muito, o processo acaba em pena privativa de liberdade. Quando muito. Na execução, antigamente, percebam, na execução, perceba aqui na imagem, antigamente, para que a pessoa sentenciada à morte, no caso, atingisse, né, o resultado mais rápido, que é a morte em si, o algoz subia nos ombros do condenado para ter mais peso e acelerar aí o fim da vida. Pesado, né? Mas isso já ocorreu. Deputado estadual por 3 mandatos, Sérgio Cabral, já foi senador, posteriormente governador do Rio de Janeiro. Aí aqui ao lado um pequeno, né, currículo dessa pessoa pública hoje condenada. Preso dentro do contexto da Operação Lava Jato, Sérgio Cabral coleciona denúncias e processos por diferentes crimes, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro, fraude em licitação e formação de cartel. Só em relação ao crime de lavagem de dinheiro, foram 184 acusações, que dariam conta da ocultação de cerca de 40 milhões e movimentações de mais de 100 milhões de dólares. Dos processos movidos, o ex-governador do Rio de Janeiro recebeu a condenação em 23 delas, com penas que, somadas, ultrapassavam 430 anos de prisão. Vejam ele ali, ó. Ou seja, 430 anos de prisão. É bastante tempo, né? Mas ele está ali, ó. Sei lá, com um sorriso meio triste, algemado. Mas será que ele é realmente tido como inimigo do Estado depois de todas essas condenações? Será que tiveram com ele aquele pensar lá, bandido bom e bandido morto? Sigamos. Wilson Witzel, ex-magistrado. Foi governador do Rio de Janeiro de 2019 até seu impeachment em 2021. O Tribunal Especial Misto, por unanimidade, aprovou o processo de impeachment de Wilson Witzel, destituindo-o definitivamente do cargo. Além disso, a Corte condenou o ex-juiz federal à inabilitação para exercer funções públicas por 5 anos, isso em 2021. Importante aqui, ó. Wilson Witzel, em 2019, esse personagem aqui é do mesmo fato contado acima, ó. Em 2019,
Esse mesmo senhor, ex-magistrado, pouco tempo antes sofreu seu impeachment, chegando de helicóptero quando desceu fazendo gestos de comemoração, vibrando com os pulsos cerrados, confirmando que o homem morto foi identificado. Essa ocasião aqui era uma pessoa ali durante o exercício de uma infração penal, não me recordo qual, mas é um crime e o Estado tem o dever, né, de combatê-lo, de impedir. Na verdade, quando o crime já ocorre, é o sinônimo de fracasso de segurança pública. O Poder Executivo já falhou, mas mesmo que ele falhe, né, tem aí um bem jurídico tutelado aviltado pelo, aqui no caso seria uma pessoa presa em flagrante, esse é o exercício correto, a não ser que tenha uma exceção por aí e o Estado deva agir com o exercício da legítima defesa. Mas, do contrário, não tem que ter essa vibração toda, é uma vida perdida, certo? Vamos entender aqui toda essa questão. Ó, há no imaginário forense, sendo inclusive lição elementar em toda a academia de direito, o seguinte brocar: antes absolver um culpado, é melhor absolver um culpado do que condenar um único inocente. Isto é dizer, antes de condenar, antes da tutela do bem jurídico, jamais podemos relativizar as garantias individuais do cidadão. Então tá aqui, ó, de um lado, proteção social, né? A segurança pública também como direito fundamental, mas do outro lado ali, ó, com o mesmo peso, as garantias individuais. Uma questão não anula a outra. O Estado, durante o exercício aí do seu ius puniendi, deve sempre respeito às garantias fundamentais, independentemente do crime, seja hediondo, seja de menor potencial ofensivo, proteção social sempre em balanço com as garantias individuais. Conceito de direito penal. Direito penal é o conjunto de normas jurídicas que regulam o exercício do poder punitivo do Estado, associando ao delito como pressuposto e a pena como consequência. Então é isso. Percebam a lição de Edmund Mesmer. Direito penal, conjunto de normas jurídicas que regulam o exercício punitivo do Estado, ou seja, está lá no Estatuto Opressor, princípio primário e secundário, preceito primário e secundário, tipo penal e pena imposta, seja na modalidade simples, seja na modalidade com aumento de pena, ou seja, da forma qualificada. Mas está lá, Estatuto Repressor, é isso, que associa, né, a pena, é o tipo penal associado à pena. Esse é o direito penal, esse é o conceito de direito penal. Pessoal, mesmo que eu esteja falando rápido, isso é uma matéria de extrema importância. Depois que vocês assistirem ao vídeo por completo, estude, reveja-o uma vez mais e, minha dica como professor, aprofunde-se no tema, vá direto na fonte, veja decisões, estude a doutrina mesmo. É uma teoria alemã, mas tem muito livro aqui em português. Ou você, enfim, tem o intuito mesmo de estudar, vá a fundo, certo? Essa é a minha dica. O professor passa aqui o básico. Você deve correr atrás. Reveja esses vídeos aqui, aos vídeos, inúmeras vezes, certo? Vamos voltar aqui ao conteúdo. Passei o conceito de direito penal, agora vamos à evolução do direito penal. A história do direito penal é a história da humanidade. Ela surge com o homem e o acompanha através dos tempos. Isso porque o crime, qual sombra sinistra, nunca dele se afastou. Claro, aqui não nos referimos ao direito penal como sistema orgânico de princípios, o que é a conquista da civilização e data de ontem, né? Muito livre, muito recente. A pena em sua origem nada mais foi que castigo. Lá, origem mesmo. Qual é a origem da pena? É castigo. A origem. Pois é mais compreensível que naquela criatura, dominada pelos instintos, o revide a agressão sofrida ou a pena em sua origem nada mais que castigo. Nada mais foi que castigo pela sua origem.
pois é mais compreensível que naquela criatura, dominada pelos instintos, o revide à agressão sofrida devia ser fatal, não havendo preocupações com a proporção, nem mesmo com a sua justiça. Entenderam? Em regra, os historiadores consideram várias fases da pena: a vingança privada, a vingança divina, a vingança pública e o período humanitário. Todavia, né, deve advertir-se que esses períodos não se sucedem integralmente, ou melhor, advindo um, nem por isso o outro desaparece. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Ó? O período humanitário tem muita coisa da vingança privada, não acaba, não é porque estamos no período humanitário que a vingança pública, a vingança divina e a vingança privada saíram por completo. Logo, ocorrendo, então, a existência concomitante, né, igual, dos princípios característicos de cada um, uma fase penetra a outra e, durante tempos, está ainda permanente a seu lado. Entende? Então, uma está junto à outra. A vingança privada, junto com o período humanitário, a vingança pública. Só que isso você precisa ter o olhar atento e treinado para que impeça. Não permita que o seu cliente seja visto com essa forma. A vingança que vem aqui lá dos primórdios penais não pode existir hoje. Hoje vivemos num Estado democrático de direito. E há quem diga que é um Estado democrático de direito social ainda, que aumenta ainda mais as garantias. Bora! Direito penal do cidadão versus o direito penal do inimigo. Aqui é uma parte introdutória, é isso que vamos tratar hoje, tá? Direito penal do cidadão é aquele que não é visto como inimigo. Por exemplo, um furtador não é um crime grave, né? O cara furtou aqui uma bicicleta, digamos. Não é um crime de menor potencial ofensivo, né? O furto, simples. Então, o Estado, como regra, né? Talvez se estivéssemos aqui diante de uma matemática, talvez o Estado aqui não veja essa pessoa como inimiga, né? Pública. Então, o direito penal do inimigo, que veremos à frente, não será colocado em prática com essa pessoa, diferentemente do traficante, daquela pessoa presa por tráfico, que não será lá ao final, pelos motivos legais, não terá a benesse do privilégio, né? Então, esse traficante, aquele que responde também por um homicídio torpe, esse cara também terá a sua imagem associada a um inimigo. Aquele que responde por extorsão mediante sequestro, tráfico internacional, esse sim estará na lista do direito penal do inimigo e sofrerá o que veremos a seguir. Então, ó, direito penal do cidadão versus o direito penal do inimigo. Quando se fala aqui de direito penal do cidadão e de direito penal do inimigo, fala-se de dois tipos ideais, que é praticamente possível encontrar realizados em suas respectivas formas puras. Mesmo na aparição de um fato cotidiano, que desperte pouco mais que enfado, né, aborrecimento, direito penal do cidadão imiscui-se, ao menos, uma leve defesa contra perigos futuros. Direito penal do inimigo e até mesmo o terrorista mais apartado do cidadão é tratado, ao menos formalmente, como pessoas, quando lhe são concedidos no processo penal os direitos de um acusado cidadão. Ou seja, volta aqui, ó, para que vocês entendam. Quando se fala aqui de direito penal do cidadão e de direito penal do inimigo, fala-se de dois tipos ideais, que é praticamente possível encontrar realizados em suas respectivas formas puras. Ou seja, não terá aqui um direito penal puro, direito penal do inimigo puro, um direito penal do cidadão puro. São teorias, mas você vai perceber, mesmo na aparição de um fato cotidiano, simples, como eu dei o exemplo do furto, que desperte pouco mais que aborrecimento, direito penal do cidadão, né? Imiscui-se ao menos uma leve defesa contra perigos futuros. Direito penal do inimigo e até mesmo
o terrorista mais apartado do cidadão é tratado, ao menos formalmente, como pessoa, formalmente, ali no papel, como pessoa, quando lhe são concedidos no processo penal os direitos de um acusado cidadão. Logo, não se pode tratar de contrapor duas esferas isoladas do direito penal, mas se descrever dois polos de um único mundo, ou de mostrar duas tendências opostas de um único contexto do direito penal. Essas tendências essas tendências podem muito bem se sobrepor. Uma coisa pode ficar junto com a outra, é isso que ele está dizendo. Isto é, uma do tratamento do agente enquanto pessoa, a outra do tratamento do agente como fonte de perigo ou como meio de intimidação de outros. Direito penal do inimigo trata aquela pessoa que cometeu o que aquele agente utilizará como inimigo, né? Essa teoria colocada em prática inicia-se já no primeiro momento. Policial militar tratando aquele preso em flagrante como se inimigo fosse, impedindo todo tipo de garantia fundamental. Impede. Se aquele cara é preso ali em flagrante, que popularmente chamado de biqueira, né, o ponto de venda de droga, se ele é pego ali, o direito fundamental não será dito a ele. Ele não terá direito de permanecer calado, ele não terá direito de ligar para um advogado. Você acha que isso ocorrerá? Eu não tenho essa crença. Eu acredito que não. E você? O que você acredita que ocorreria nesse caso? Então, ó, essa teoria, como eu já havia adiantado aqui, ó, alemão Günther Jacobs. Aí tem aqui, ó, Direito Penal do Inimigo, Tradução e Organização. É um livro do Rio de Janeiro, o ano de 2009, ó. Se você quiser se aprofundar, estude, tá? Esse livro aqui você não fará leitura em alemão, tá traduzido. Vá atrás. Estude, estuda. Essa é a minha dica. Seja um eterno estudante, advogado. Um bacharel, se você que esteja me assistindo aqui neste momento, seja bacharel. O foco do seu sucesso é o estudo. Estude, cara, estude. Estude. Deixa o estudo como rotina. Condicione seu cérebro, porque às vezes você não esteja em pleno exercício defensivo, mas volta e meia você vai precisar de seus conhecimentos para uma reunião, para que você possa, né, fechar outro caso. Então, a advocacia é um trabalho intelectual. Seja um intelecto, não vem da intelectualidade sendo franco. Se você não é uma pessoa intelectualizada, não venda isso. Se você não é uma pessoa intelectualizada, fique conosco, venha estudar. São inúmeros cursos aqui com preço democrático. Estude. Essa é a minha dica. Estude sempre. Seja um eterno estudante. Tem 50 anos, desses 50, 30 anos só no exercício da advocacia, estude. Estude, estude. Essa é a minha dica. Estude. Então, bora. Como o tema hoje é bastante complexo, eu não posso perder tempo com vocês. Hoje a aula é bastante densa. Então, entendeu aqui? O direito penal do cidadão é aquele direito mesmo. O que foi positivado é aplicado. O penal, não. O direito penal do inimigo, o seu cliente será tratado desde o início como se culpado fosse. Tudo que é garantia fundamental será violada. Talvez todas. E você deve impedir. Günther Jacobs entende que o Estado pode adotar duas posturas frente ao delinquente. Ó. O Estado pode considerá-los como cidadãos delinquentes, pessoas que cometeram um erro, ou, então, como indivíduos que devem ser impedidos, mediante coação, de destruir o ordenamento jurídico. Ambas as visões têm, em determinadas partes, seu âmbito legítimo, é o que afirma ele, o que significa, ao mesmo tempo, que podem ser aplicadas no âmbito errado. Entendeu? Günther Jacobs, Direito Penal do Inimigo. Mesmo livro, mesma obra. Vamos agora construir nossa crítica sobre essa teratologia aplicada diuturnamente em todo o território nacional.
Iniciemos, pois, citando o STJ, julgado de 2011, ó. Julgado de 2011. Insta a assinalar, por oportuno, que o juiz deve restrita fidelidade à lei penal. Se vocês tiverem dúvida ainda, está lá na LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Dela, não podendo se afastar, a não ser que imprudentemente arrisque a percorrer, de forma isolada, o caminho tortuoso da subjetividade, ou seja, não importa o que o juiz ache. Não poucas vezes desemboca na odiosa perda da imparcialidade. O juiz é imparcial a todo qualquer tempo. Ele não deve jamais perder de vista a importância da democracia e do Estado democrático de direito. O que significa isso aqui, pessoal? Em outras palavras, o que foi legislado, o que está em vigência, deve ser respeitado. O juiz não deve legislar, o juiz deve colocar em prática o que já foi legislado. No máximo ali, se não for súmula vinculante, né, que ele é obrigado a seguir, no máximo tem uma jurisprudência que seja favorável a ele e outra que não seja favorável. E se ele proferir uma decisão legal, que não seja legal, né, desde que respeite as fundamentações, enfim, tudo respeitado. Mesmo que o juiz faça isso, você pode recorrer. Do contrário, quebrando a imparcialidade, o juiz que quebre também a sua inércia, demonstrando aí que seja um juiz inquisidor. Isso tudo demonstra ser um juiz que tenha predileção à teoria do direito penal do inimigo. Então você precisa estar atento. Aqui é o número do HC, 149.250, de São Paulo, relatoria do ministro Adilson Macabo. Último slide aqui, antes de irmos para o nosso segundo bloco. 1985, Gunther Jacobs e o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, ao punir o autor em razão da identidade subjetiva do réu, tem um caráter explicitamente discriminatório, além de antiliberal. Isso são palavras do Luiz Ferraioli, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, quarta edição, 2014. Tem até a página para você entender aqui. Estamos criticando a teoria do alemão, Direito Penal do Inimigo, criado por Gunther Jacobs. Então, na primeira crítica, o direito penal do inimigo, ao punir o autor, afirma Luiz de Ferraioli, doutrinador clássico, em razão da identidade subjetiva do réu, tem um subjetivo, aquilo que o réu é, ou seja, traduz isso pela folha de antecedentes, FA, tem um caráter explicitamente discriminatório, além de antiliberal. Então, fiquemos aqui no primeiro bloco, pessoal. Segundo bloco também tem muita matéria, um conteúdo extremamente importante para a sua advocacia. Tá? Sigamos juntos. Até já.